Amigas e amigos, olá. Eu espero que vocês estejam sentindo-se muito bem nesse novo contexto em que vivemos. Aqui quem fala é o professor João e eu trago com esse vídeo alguns enfoques para vocês sobre um projeto que realizamos eu e o professor Deni de Almeida recentemente, no segundo semestre do ano passado, de 2019. Muito bem, gente. Como nós não nos conhecemos e esse vídeo é remoto, claro, sempre rola certa travação. Então eu espero que vocês compreendam isso e vou tentar ser o mais objetivo e certeiro possível, sabendo também que há outras informações, algumas outras informações no próprio resumo, e eu estou à disposição de todos e todas para qualquer outra pergunta, dúvida que aparecer e por aí vai. Muito bem, gente. Então, buscando objetividade, eu começo falando o seguinte para vocês. O nome do projeto é esse que vocês observam, claro, o projeto ENAD, uma proposta ativa ao preparo de turmas ENAD 2019. Bom, além do título e de vários termos aí de amplo significado, eu foco com vocês no primeiro deles, ENAD. Todo esse projeto se desenvolveu por e para as turmas que realizaram ENAD no ano passado aqui na instituição, que ainda se chamava FADEP, agora Unidep. Essas turmas, uh, como na verdade quaisquer outras turmas, até esse é um grande senso comum que a gente enfrenta, que quando chega o momento, ou a véspera, ou as vésperas do ENAD, costuma ser um processo bem moroso com a turma por motivos diferentes, é claro. Mas sobretudo porque eles são formandos, ou seja, vêm de uma carga relativamente alta de estudos e tudo mais, estão ali visualizando o final da sua jornada, então essa ansiedade quase que natural, né? E além de outros jargões que infelizmente também continuam. Por exemplo, o ENAD é chato. Estudar para ENAD é chato. Para que se eu já estou me formando? Qual que é o motivo? Entre várias outras possibilidades, né? Então, o grande professor Deni, ele me chamou no início do semestre passado, do semestre 2019.2, e sugeriu para mim, me convidou para que eu participasse, fizéssemos, construíssemos um projeto na instituição dedicado a turmas ENAD. Então, o que a gente fez? Bom, o resumo, o resultado, claro, mas a gente sempre parte do problema, esse que eu já venho dizendo nesses últimos instantes. O problema é, além da gente conviver com esses jargões e com essa sensação de pesar que é fazer o ENAD, há também, institucionalmente falando, do ponto de vista do coordenador, do ponto de vista do curso, obviamente, daquilo que o atesta como um bom curso, há necessidade que os alunos tenham bons resultados nessa prova, até para eles mesmos, né? Então, qual que era o problema a ser resolvido? Os alunos precisavam naturalmente se fortalecer e, sobretudo, na parte de texto para essa prova, para o ENAD. E eu abro um parênteses aqui: eu sou formado em letras, com pós em semiótica, a finalizar o meu mestrado. O professor Deni também é um professor, também é da área de letras, embora aqui ele gerencie, seja o gestor do nosso NAPED, né, Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. Então, muito desse projeto se envolveu nas noções, nas noções de texto, da letras, da linguagem, da língua portuguesa, né? Então, olhem só, são três os cursos que a gente aplicou no último semestre. Enfermagem, fisioterapia e estética, todas as vésperas ali das suas formaturas, claro. Ao todo, cerca de 150 alunos. Cada turma aí entre 50 e 60 acadêmicos no total. E aí, o que é mais relevante, ao meu ver, nesse projeto é o próprio método. Porque, assim, sabendo desses jargões todos que eu falei há poucos instantes, seria muita sacanagem, né? Seria uma sacanagem para os alunos eu chegar e falar, gente, ENAD, 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 por que o ENAD? E aí vocês têm que fazer o ENAD, então ENAD, ENAD, ENAD. Eu acredito que isso poderia gerar seria uma postura inadequada da parte de alguém que quer atenuar esse senso comum.
E para os alunos, sinceramente, seria bastante aterrorizante, visto que eles se encontram nesse contexto de sétimo, oitavo, sexto período, enfim, às vésperas da formatura, e aí vir um professor de outro curso, eu sou da publicidade e propaganda, sobretudo, vir um professor de outro curso e ficar falando o tempo inteiro em ENAD. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer uma proposta bem tranquila, na medida do possível, bem ativa na medida do possível e que minimamente discursivamente na fala, no discurso, a gente escape do ENAD e acabe sendo quase que um sem querer querendo a gente chega no ENAD. Então como que a gente fez? São os 3 cursos que eu não sou docente, né? Estética, enfermagem e fisioterapia. Então eu ocupava um horário de aula junto com o professor daquele horário, por exemplo, as 2 primeiras, professora Fernanda. Eu ia lá na físio com a professora Fernanda, a professora Vanessa, por exemplo, esse é o nome dela de verdade. E juntos eu conduzia a aula e ela ajudava na condução dessa aula, sobretudo na parte específica do curso, das disciplinas, dos conteúdos. Então eu entro como um facilitador para resolver a prova sem tanto choro, e a professora Vanessa e outros professores que participavam entravam para solucionar questões técnicas, e específicas e teóricas e de aplicação e por aí vai. Como a gente imaginou, para que fique de forma bem completa, para que ficasse, né? E acreditamos que ficou. Aqui uma parte como resultados, mas não necessariamente, né? Aqui é a minha aula de introdução à primeira aula. Então, assim, eu busquei o tempo todo, em todas as aulas, quase não falar de ENAD, falar de texto um pouco, mas falar muito do uso dele. Por exemplo, a gente precisa argumentar bem numa cervejada, para que a gente conheça pessoas bacanas, para que a gente não se mal entenda com alguém sem querer. A gente precisa escrever bem para se comunicar melhor com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos namorados e namoradas. Dentro da facul, concursos públicos, processos seletivos, testes, laudos para os enfermeiros e fisioterapeutas que constantemente emitem ali pequenos documentos oficiais atestando condições do paciente, prognóstico, etc. e tal. Enfim, o texto, a língua portuguesa, não é nem interdisciplinar, ela está em qualquer instância da nossa comunicação aqui onde estamos, né? Então, ao longo dessas aulas, eu ia preparando, claro, elas foram divididas, né, entre discursivas gerais, específicas, objetivas gerais e objetivas específicas. E aí eu ia fazendo essas aulas numa ordem, imaginando, né, uma razoabilidade para os alunos, e sempre assim, falando muito pouco, em torno de 20 minutos, e sempre passando um exercício para eles. Esse QR Code que termina a minha explicação da primeira aula, eles baixam, vocês também podem baixar um outro documento meu, de uma outra disciplina, que mostra algumas conjunções interessantes de serem observadas e utilizadas. Então, por exemplo, nessa primeira aula, eu fiz isso e aí antes eu pedi um texto para eles, só que na verdade antes de dar uma série de explicações. Eu me apresentava, falava um pouco e pedia para eles fazerem um texto. Aí, geralmente, vinham textos muito curtos, como esse que vocês estão vendo aqui nesse slide em destaque. Então, após eles fazerem ali 20 minutos, eu pegava, dava alguns feedbacks e falava, gente, há caminhos para vocês resolverem, para vocês melhorarem, enfim, para vocês tornarem esse texto mais bacana. Deixa eu só voltar para outra aula aqui. E mostrava para eles passos a passos, possibilidades metodológicas para que eles fizessem. Assim, eu pedia para no verso da folha, é sacanagem do professor, mas tivemos uma ótima recepção, para que eles escrevessem o mesmo texto, a mesma resposta no verso. E aí, frequentemente, assim, majoritariamente, as respostas já tinham mudanças estruturais, semânticas, gramaticais bem grandes. Em parágrafos, como vocês estão vendo aqui, o antes e o depois, eu fazia algumas correções também, claro, para entregar depois para eles. Dentre outras possibilidades. Ó, aqui é um outro texto de uma aluna da estética
que a versão primeira dela não tem, ela tá toda em tópicos, separada em frases. Aqui ela conseguiu colocar um bloco com uma reflexão técnica do tema, né? E aí, claro, fui passando, gente, por estudos de caso aqui para falar das discursivas específicas, e aqui o outro professor tinha grande participação, porque eu narrava uma história de que eles foram contratados para resolver um caso para mim, que eu seria um gestor de uma clínica de fisioterapia, de uma clínica, um pequeno hospital particular ou qualquer outra coisa, e eles teriam que resolver algo para mim. Só que esse resolver era um caso exatamente uma questão discursiva do ENAD. E aí o que voltava para mim? Voltava subliminarmente uma resposta ENAD, padrão ENAD, com número de linhas, claro que eu passava essas necessidades, e ao mesmo tempo vinha um laudo, uma observação de um grupo de enfermeiros, uma observação de uma profissional em estética, uma observação de um fisioterapeuta falando sobre o decúbito correto do paciente com AVC. Então isso ficou muito interdisciplinar, muito ativo, porque os alunos participavam muito mais do que o professor. Eu fazia breves incursões e deixava o trabalho com eles, e a professora ia estimulando o pessoal. Também eles tiveram a possibilidade de rever esses conteúdos e, e aprender mais ainda com eles, claro, né? Tirar dúvidas. E com certeza houve aulas, ó, em que o formato foi mais objetivo ou mais padrão ENAD, para que a gente pudesse ver alguns detalhes, como as questões de asserção-razão, que são também no senso comum um terror para alunos, por causa dessa relação de justificativa ou não. Então, esse negócio de o professor entrar na sala de aula com outro professor, um professor meio desconhecido, fazendo a galera fazer atividades, e essas atividades valiam um ponto para a disciplina, no caso se era tópicos integradores, cada texto desse meio ponto, um ponto, a critério do professor titular, né? Isso eu não fiz questão de não, enfim, não sugerir ou não demandar. E aí, claro, entre as aulas dinâmicas, o projeto conseguiu ser realizado, foi uma grande vitória, uma grande conquista para a gente. Esse semestre a gente continua ele a pedido dos próprios coordenadores que observaram. E claro, né, houve essa melhora na escrita, técnicas para se responder, mas o grande resultado eu também estou no aguardo, são as notas do ENAD agora, né, que virão possivelmente mais próximos do fim do ano. A professora Gisele de enfermagem fez uma pesquisa durante o percurso e percebeu que houve grande melhora em simulados assim, né, de resposta dos alunos da enfermagem. Aguardo o resultado oficial, né, a nota do ENAD, toco o projeto esse ano também, e espero estar aqui ano que vem para mostrar para vocês como foram os resultados, ok? Eu vos agradeço, muito obrigado pela paciência e por assistir, e até logo. O meu e-mail é joão.fatio@unidep.edu.br. Até logo, gente, muito obrigado.